A graça e a paz do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Eu sou a pastora Marisa. Aproveite, já vá lá, se inscreva no canal, a fim de que a mensagem possa chegar além, avançar. Curta também, compartilhe se possível. E desde já eu sou grata. Deus é Pai, é maravilhoso, nos guia, nos protege, nos envolve e faz tudo de melhor que um Pai perfeito pode fazer por nós. Não é verdade? E a palavra de hoje nos diz o seguinte, lá em Coríntios, capítulo 1, verso 17. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que, do princípio ao fim, é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. A fé é um músculo espiritual que precisa ser exercitado. Como também a Bíblia diz, né? É uma semente pequenininha, que plantada ela vai germinar e ela crescerá e dará frutos. Então, realmente, quando nós iniciamos, quando nós recebemos Jesus Cristo, ou se crescemos num lar, uma herança, né, cristã, sendo que isso também não é garantia, porque nós precisamos, a nossa fé é a herança dos nossos pais, ou é a fé que nós fomos desenvolvendo através da nossa intimidade com Deus, do Espírito Santo conosco, né? Mas quem recebe, quem começou, quem já está na caminhada, sabe que é um exercício contínuo, dia após dia. E é impossível nós alcançarmos o bem-estar espiritual sem fé. Não tem. Nós podemos passar por momentos de dúvida, isso é natural, mas não podemos ficar duvidando continuamente. Deus, Ele compreende. Ele nos compreende muito mais do que nós mesmos nos compreendemos. Que nós mesmos, o nosso cérebro, ele se torna limitado. Se a nossa alma começa a se agitar dentro de nós, só o próprio Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, que é capaz de nos ajudar a entender os nossos questionamentos, os nossos conflitos, porque a vida nos traz isso, os desafios diários nos trazem isso. Mas mais do que tudo, a fé também é o exercício de obediência. Hoje, desde a hora que eu acordei em oração, Deus vem me falando de obediência. Ele não vai, mas não é só hoje não, ele vem falando comigo muito em obediência. Nos lembremos que Adão e Eva, né, no início de tudo lá no paraíso, perderam por causa da desobediência. O que é desobedecer? Existe algo a ser vivido, a ser cumprido, que é para o nosso bem-estar. Nós escolhemos o contrário. Se nós escolhemos o contrário, nós desobedecemos. Nos tornamos insubmissos. E com Deus isso é grave demais, porque daí nós tomamos o lugar dele. Passamos a ser o nosso próprio Deus. E isso é muito grave. Sabe, há pessoas que nem querem ler a Bíblia. Sabe por quê? Elas não querem conhecer. Elas sabem que ali na Bíblia está a verdade e que muita coisa na vida delas terá de ser mudada. Então ela prefere permanecer na ignorância do que ler a Bíblia e ter que saber que aquilo ali vai incomodar a consciência dela. O profeta Oséias fala, o meu povo perece. Né? O meu povo, ele profetizava no Antigo Testamento que o povo sofria porque lhe faltava entendimento, era ignorante. Então, quem é ignorante já sofre. Quem não quer ler para deixar de ser ignorante, para obedecer, para viver a vontade de Deus, também sofrerá. Hoje o nosso fundo não é pássaro, não é cachorro. São crianças brincando aqui, de pique na rua, e que nós moramos no andar superior e sobe com toda a força. Mas eu creio que o Senhor ajudará vocês a me ouvir bem e amenizará esse som. Felizmente não temos um estúdio ainda. Quem sabe um dia, não é verdade? Outra coisa importante é rejeitar qualquer espírito de dúvida enviado pelo inimigo. Sabe? Agora começou o cachorro. Sem fé é impossível agradar a Deus. Tá? E como eu falei no início, é um músculo espiritual. À medida que eu vou lendo a palavra, que eu vou orando, que eu vou procurando compreender, que eu vou estudando, ela vai crescendo.
Lá em Efésios, capítulo 2, dos versos 8 a 10, nós podemos ver como ele nos diz, né? A respeito que a fé é um dom. Nós vamos ouvir uma vozinha diferente que lendo para nós agora. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras. Acabou? Para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus antes preparou para que andássemos nelas. Exatamente. Muito obrigada, minha irmã. É a linda voz da minha irmã caçulinha. Ela não pode aparecer, né? Mas a voz dela pode. Então, o Senhor preparou tudo isso. Não é pelas obras. Senão as pessoas vão sair fazendo as coisas, né? Elas vão atuando. Elas vão fazendo. Elas vão... Mas nós precisamos ser. Sabe? Em tudo que nós fizermos... O mais importante, como diz uma pregadora, olha, que se você orar durante 1 hora, 60 minutos, que 55 minutos sejam de adoração ao Senhor, em declarar que Ele é Deus, que Ele é o amado da minha alma, que Ele é grandioso, que Ele é santo, que Ele é todo-poderoso, sabe? E através do louvor, da própria palavra, exaltá-lo, e o demais, o tempo demais ser intercessão, né? Algo assim. Porque Deus, Ele quer ser admirado, adorado. Bom, o barulho não tá fácil, vocês me perdoem. Mas eu vou dar um jeitinho. Eu de volta, aí não vai parecer que eu saí, né? Mas eu saí para orar. Eu pedi ao Senhor que nos desse silêncio. Então, a fé... A perda da fé ou a vulnerabilidade do crer fez com que os israelitas não entrassem na terra prometida. E o inimigo, ele pode colocar sobre nós dúvidas, situações que façam com que nós não creiamos em Deus, tá? Que não creiamos que Ele seja fiel o suficiente para cumprir o que Ele diz que vai cumprir nas nossas vidas. E Deus é fiel. Deus não precisa de nada. Pela sua palavra, pela sua voz, pela sua ordem, o mundo se fez. E tudo que nele existe. Sabe? Então, ainda que nós não vejamos aquilo que Deus nos prometeu, aquilo que nós vemos na palavra, que nós possamos confiar, realmente acreditar que o nosso Deus, o nosso Pai amado, Ele não precisa de nada para cumprir. Mesmo que as circunstâncias sejam contrárias, que os ventos sejam contrários, Deus tem todo o poder sobre o vento, sobre qualquer coisa. Mas uma coisa muito importante, nós também precisamos entender, é que Deus ele trabalha conosco firmemente, a fim de que nós sejamos salvos, a fim de que nós entendamos que a nossa vida não se resume apenas nessa etapa aqui da nossa existência, desse corpo mortal que nós temos. Não, vai além. Nós temos o Espírito que vai para a eternidade. E Cristo foi o primeiro a ressuscitar. E após Ele, todos aqueles que crerem em Deus, aqueles que aceitarem Jesus, vão ressuscitar também, ganhando um corpo, tal qual de Cristo, um corpo glorioso. Então, o que nós passamos nessa vida, os nossos desafios, as nossas lutas, elas não são injustas. Às vezes nós nos rebelamos, é da carne isso. Principalmente quando nós não mantemos a disciplina de oração, de leitura da palavra, nós ficamos vazios. É como um carro que o combustível acabou. Como é que ele vai andar? Ele não tem força. Porque é pela oração, é pela leitura, é que vem a graça é a capacitação, a força que nós temos para nós vivermos de acordo com a vontade de Deus, para lermos, para entendermos, para obedecermos
a vontade dele que é boa, perfeita e agradável. É essa luta com a nossa vontade, com a nossa, com a humanidade que é nossa, mas nós temos força em Deus. Nada vem além do que nós podemos suportar. Nós podemos sim, porque Deus pode por nós. O Espírito dele habita em nós. É necessário que creiamos nisso. É necessário irmos além. É necessário pedirmos o batismo. Aquele batismo que eu sempre falo. João veio e batizou com água. E Cristo, veio, morreu, ressuscitou e nos deu o batismo do Espírito. Aquele que habita em nós, que nos faz subir com asas como águias, que nos leva muito além das nossas limitações, que nos leva muito além dos nossos murmúrios, das nossas insatisfações, que nos conhece profundamente, conhece verdadeiramente as nossas motivações. A nossa fé passará pelo fogo, porque Deus sabe exatamente o que nós queremos. Eu louvo a Deus por isso. Sabe, a minha caminhada, porque eu posso falar de mim, eu não te conheço, mas eu vejo Deus. Vou usar uma expressão aqui, que eu tô rindo porque a minha filha, ela fala que ela mesma se coloca na parede, ela mesma se aperta na parede. Às vezes eu me sinto apertada na parede por Deus, realmente. Porque Ele me mostra verdadeiramente as minhas motivações, sabe? E eu ainda não postei. Hoje eu escrevi a poesia Até que Nada Mais Importe, Tem um pregador, um conhecido nosso, muito bacana, que ele tem um livro com esse nome, Até que Nada Mais Importe. Nós chegarmos nesse nível do que é mais importante, que é amar esse Deus, servi-lo, nos amar, amá-lo, nos amar nossos semelhantes, servi-lo. Até que nada mais importe. Mas enquanto estivermos agarrados, estivermos presos às nossas vontades, ao nosso conforto, não quisermos desconforto algum, nos preocuparmos por demais com a nossa aparência, nos preocuparmos com o amanhã, nós não vamos conseguir, sabe? É o hoje. E são coisas, como eu falei também nas minhas postagens, eu tenho postado vídeos pequenininhos, os shorts ou shirts. Sempre que o Espírito Santo me segreda alguma coisa, eu vou lá e procuro postar. E uma das coisas que Deus me falou, eu falei para ele, Pai, eu tô me sentindo um pouco cansada, um pouco desgastada. E ele disse para mim, durma na hora certa, cuidando do meu corpo, tô admitindo que tenho um corpo físico. Se alimente corretamente. Ele já vem me corrigindo disso há bastante tempo. E eu tenho que estudar, eu tenho que entender. Vivemos num mundo que os alimentos estão num estado, de transgênicos, agrotóxicos e várias outras coisas. Se alimente corretamente. Fale menos. Porque por esses dias eu tenho deixado sair um pouco das minhas emoções. Principalmente em família, que é o lugar que a gente acaba se arranhando mais. Em que as pessoas têm as suas feridas, às vezes não tratadas, e elas acabam interpretando as coisas de maneira errada. É claro, cada um interpreta com a sua visão, mas quanto mais a gente fala, piores as situações ficam. Então nós devemos nos calar. E eu não me calei, não. Não falei demais, não, mas o pouco que eu falei deu para rachar o chão. E ficou mais complicado, Então, falar menos. Ler mais a palavra, ter mais disciplina com a oração, Porque tá tudo errado. Eu saio com o meu carro sem combustível, ele vai ficar na estrada. E ele ficou. Eu perdi um tempo de trabalho ontem, mais de 1h40, deu tudo errado, E ele me disse aí, mais uma vez para você ver, que a prioridade sou eu. Aí hoje, eu vou ter que fazer tudo de novo, Tudo bem. Aceitei, como diz por aí, de boa, novamente, mas acordei, fiz a minha, priorizei, porque eu pude ver nos pequeninos detalhes, essa coisa de nós nos encostarmos na parede.
Eu tirei 10 minutos para ir na academia, só 10, mas eu quis ir na academia. Por que eu não quis orar 10 minutos? Eu orei, mas orei andando, permaneci fazendo o que eu estava fazendo, orando em língua, sim, orando, mas eu não dei a honra. É aquela coisa do coração, a minha intenção, a minha motivação é ter cuidado em não me auto-sabotar. Porque se eu deixo hoje, amanhã eu vou deixando, daqui a pouco eu deixo, quando vê, vira bagunça. E Deus não quer assim. Ele quer no hoje. Só por hoje, porque eu só tenho hoje. Então ele, como pai, eu peço a ele, me discipline. Me coloca na parede mesmo. Eu quero, mesmo que doa, mas que eu aprenda. Nem que eu for me arrastando, eu não posso voltar atrás. Eu tenho que avançar, sabe? Eu quero chegar no céu com a minha coroa, com todas as pedras preciosas, completa. Não por soberba, nada disso, isso não entra no céu, mas por obedecer a Deus. Pela fé, por acreditar que Ele habita em mim. E Ele disse que nós podemos, desde que nós sejamos totalmente dependentes dEle. E não queiramos ser independentes. Temos que nos questionar. Jeremias fala, coração humano enganoso é. Quem poderá, sondá-lo profundamente? Só o Pai. Só Ele pode sondar, só Ele pode mostrar. E nós nascemos egoístas. Já no ventre materno, quando a criança começa a dar os chutes na barriga da mãe, quando ela está mais crescida, ela já está insatisfeita com o pequeno espaço que ela tem. E aquilo ali já é o desconforto, já não gosta de desconforto, não é verdade? Quando nasce, chora para atrair atenção, para que receba alimento. E temos que ir educando, temos que ir disciplinando. Mas a nossa tendência como seres humanos é o quê? Querer o que é mais fácil, querer o que é mais tranquilo, às vezes não queremos sentir um calorzinho, não queremos andar um pouco mais, não queremos carregar nenhum peso, não queremos fazer pequeninas tarefas, não queremos que ninguém nos olhe de cara feia. Nós podemos ter nossa cara feia, mas ninguém pode ter. Então isso tudo são pequeninos defeitos de caráter que nós temos, mas que podem crescer e nos levar a nos distanciarmos de Deus. Sabe, eu falei pequeninas coisas, mas no reino de Deus não tem, Existem coisas assim, mas existem coisas muito graves. Mas essas coisas, elas começam das coisinhas pequenas, sabe? E Deus nos quer inteiros. Ele nos quer por inteiro. Nos quer renunciando. É tanta gente nesse momento que está em guerra, que está morrendo, que está passando fome, que está sangrando, que está sendo abusado. Tanta coisa. O que você aí onde você está pode dizer? Eu estou numa casa confortável, eu tive alimento hoje maravilhoso, eu pude tomar um sorvete hoje, eu tive tantas coisas, uma água gelada, eu tive um ventilador que me refrescasse, tá? Ainda que eu tenha um ar ali que está parado, porque a luz está muito cara, eu não posso ligar agora. Mas também não precisa, minha casa é mais fresca. Eu tenho tantos motivos para agradecer. Sabe, eu posso caminhar, eu tenho muitas coisas. E há quem tenha bem menos, ou que não tenha nada. Então, quem mais tem que dar, mais tem que transbordar, e não o contrário. Assim é o reino dos céus. E enquanto nós não entendermos, não admitirmos, não sairmos das nossas negações, das nossas auto-mentiras, auto-sabotagens, nós não caminharemos. Seremos pessoas que viveremos lamentando, sentindo-se as coitadinhas, achando que o mundo nos deve. As pessoas são nossas devedoras o tempo todo, não daremos nada. Aí quando a gente chegar lá no céu, vai, estenda suas mãos, deixa eu ver a cicatriz. Tá lisinho, não tem nada, não fiz nada. E aí? Cada um vai dar conta de si. Teremos que dar essa conta. Ser cristão não é fácil, mas é maravilhoso, sabe? Não vamos deixar de sentir dores, não.
dores físicas, dores emocionais, mas não ficaremos paralisados pela dor. O sofrimento, a dor, se tornará nosso aliado através de Cristo. Nós não seremos vítimas, sabe? Somos sobreviventes das circunstâncias. Saímos crescidos, capazes de ser canal de bênçãos para outras pessoas. E isso é viver o reino de Deus. Cada um tem seu chamado. Cada um tem aquilo que Deus escreveu. Nós costumamos falar, né? Mas ele não precisa escrever não, porque a mente dele ele é onisciente, onipotente, onipresente, ele é tudo. A gente fala escrevendo para a gente entender. Uma história para cada um. E é uma história linda. A minha história é linda. Só que atrapalha a minha história, que amassa a história, que deixa cair algum líquido nela, que suja, que rasga, sou eu. O inimigo dá um empurrãozinho, né? E eu posso atendê-lo. Então nós somos responsáveis por nós. Sabe? Deus nos deu graça suficiente para enfrentarmos todas as coisas e vencermos todos os obstáculos. Mas a cada momento, a hora que eu acabar de desligar aqui esse vídeo, virão desafios para mim. A hora que você acabar de ouvir, virão desafios. A todo momento vem desafios. Por isso que se diz, vigiai e orai. Eu preciso vigiar em oração todo o tempo. Senão, nós não vamos conseguir. Por hoje chega, meus amados. Eu agradeço muito vocês que têm se inscrito no canal, têm assistido os vídeos. Eu tenho procurado colocar lá páginas da vida, né? São circunstâncias que eu vivi e que eu fui crescendo na minha fé. E o testemunho é muito importante. Nos ajuda muito a mostrar para o outro que nós não somos diferentes, que nós temos as nossas lutas, que nós tivemos que ser trabalhados, né? Eu tive depressão com 5 anos de idade, uma criança. E olha que eu já devia ter com menos, é o que eu me lembro. Muita depressão. Eu fui deprimida até os meus 19 anos, sabe? E era muito triste. Eu era uma pessoa tremendamente desequilibrada, cheia de angústias, de conflitos, de culpas. Eu vivi num lar disfuncional, infelizmente. Tive uma família disfuncional. Mas eu encontrei o socorro. E eu me permiti ser trabalhada, né? Eu me lembro que no meu primeiro ano de faculdade, na primeira faculdade que eu fiz, né, com 19 anos, eu ganhei uma faixa, né? No primeiro ano tem aquela coisa dos calouros, né? Sabe qual é a faixa que eu ganhei? Não sei se você se lembra daquele programa humorístico da Ofélia, só abria a boca para falar besteira. Eu ganhei essa faixa. Porque eu falava muita bobeira, eu queria aparecer, eu na minha angústia, na minha agitação interior, na minha mente, eu chegava a pegar a carteira e levantar na hora de soltar. Aí eu era maluquinha. Bom, mas aí quando eu encontrei ajuda, né, se passaram quase 2 anos, aí me questionaram, o que eu havia feito, que eu havia me transformado radicalmente? Aí eu fiz a pergunta, como que eu era? Porque eu nem sabia como eu era. Eu nem sabia, era né, a boba da corte, e não sabia. E eu fui falar e as pessoas, nossa, eu também tenho isso, tenho. Então não eram diferentes não. Só que a coisa saía, né? A coisa transbordava. Mas eu tive um encontro com Deus. Um encontro radical, que mudou a minha história, que vem mudando a cada dia a minha vida, cada dia mais. E eu louvo a Deus. Não é que eu tenha deixado de errar, que eu acerte sempre. Não. Mas eu venho crescendo dia após dia. Graças ao Pai amoroso. Ficamos por aqui. Eu oro pela tua vida, pela tua casa, pelos seus dias, pelo teu encontro, pelo seu relacionamento com Jesus Cristo, tal como eu oro pelo meu também. O primeiro ouvido a ouvir é o meu, aqui que está mais perto da minha boca. E eu oro por todos aqueles que acessam, todos aqueles que o Senhor coloca na nossa cobertura, que nós temos responsabilidade. Fique em paz
E não se esqueça, mais uma vez, vou te lembrar de se inscrever no canal. É assim que a gente caminha, que a gente cresce. Nós temos um instrumento precioso, mas nós não conseguimos sozinhos. Jesus não fez a obra sozinho. Ele chamou 12. E esses 12 somaram mais outros. E nós vamos de fé em fé, de glória em glória. Amém? Aleluias. Fiquem com Deus. Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para você. E não deixe de curtir. Isso também é muito importante. Obrigada. Até o próximo vídeo.